Meu nome é Eduardo Rosa, eu sou arquiteto, formei na UNB em 1993. Eu sou consultor de Feng Shui, também sou professor de filosofia pela Associação Cultural Nova Acrópole. E também agora lancei meu primeiro livro sobre um tema de Feng Shui, uma técnica específica do Feng Shui, que é o Feng Shui Minguá. Vou falar um pouquinho mais depois. E, bom, eu já trabalho há muito tempo com Feng Shui. Comecei com o Feng Shui aproximadamente 95, foram meus primeiros contatos, digamos assim, que foi interessante, que eu tinha muita expectativa, eu já tinha ouvido falar no Feng Shui, né, no próprio curso de arquitetura, né? Aí eu tinha muita expectativa que, de alguma maneira, esse Feng Shui é uma tradição antiga chinesa, né? E que trabalha com arquitetura com aspectos mais sutis, com aspectos energéticos, simbólicos, né? E que é uma coisa que falta muito para a nossa arquitetura atual, né? Então, meus primeiros contatos com Feng Shui, eu fiz primeiro uma palestra, depois um curso. Eu fiquei um pouco frustrado, né? Porque eu achei um pouco superficial, um pouco cheio de superstições, assim, né? Mas à medida que eu fui aprofundando, fui lendo livros, fazendo outros cursos, aí eu comecei também a estudar muito a própria filosofia chinesa. Eu também sou praticante de artes marciais, é o Neikun, né? Uma arte marcial de origem chinesa, né? Que a base dele é o I Ching, né? Então, estudando o I Ching, a própria prática de arte marcial, a filosofia, inclusive, eu comecei a entender mais os princípios do Feng Shui, a filosofia, né? E isso começou a me gerar muita satisfação em poder, de alguma maneira, começar a aplicar esses princípios, né? E ver os resultados interessantes. Primeiro, começar a aplicar em mim mesmo, na minha casa, né? Com familiares, e depois com consultorias mesmo. Eu comecei a dar consultoria uns 3 anos depois, né, de estudar. Então, hoje em dia eu me dedico a consultorias, também a arquitetura, eu continuo, faço projetos de arquitetura normalmente, e também a cursos de Feng Shui. Então, eu tenho viajado muito pelo Brasil, dando cursos aí, né? Agora estou lançando o livro, deixa eu mostrar logo antes que eu esqueça. Esse livro aqui, eu estou lançando, acho que no Instagram está sendo ao contrário. É o Feng Shui Minguá. Então, essa aqui é uma técnica específica do Feng Shui. Nós estamos trabalhando, vai trabalhar com as direções. Essa técnica vai avaliar qual a melhor direção para dormir, para estudar, para trabalhar, né? É bem versátil aí, né? Digamos assim. Certo? Bom, o Feng Shui, vamos dar uma introdução geral, muita gente já conhece, outros não, né? O Feng Shui é uma tradição chinesa muito antiga, não se sabe exatamente nem quando começou, aproximadamente 5.000 anos, né? Que já tem registros aí desse estudo, dessa prática, né? E o Feng Shui é o quê? Como se fosse uma aplicação da sabedoria chinesa, da própria filosofia, né? Aplicado no espaço. E é interessante que, por exemplo, a própria medicina chinesa é a mesma tradição, né, aplicada na questão da saúde do corpo. Inclusive, o Feng Shui, uma maneira de entender ele, seria como se fosse uma ciência, uma arte, né, uma mistura dos dois, que busca a saúde do espaço, certo? Busca uma harmonia do espaço. E esse espaço, desde regiões do país, na China, na época clássica da China, eles tinham um planejamento do país, então as regiões, escoamentos de produção, de indústrias, tudo isso era organizado segundo o Feng Shui. Aí também a nível urbano, né, a nível urbanístico, né, esse espaço urbano o Feng Shui vai trabalhar bastante. Há também a nível de paisagismo, né, a própria arquitetura, os espaços, né, a relação do espaço com o meio, a geometria, né, toda do espaço, relação de aberturas, de circulações, né, e toda essa parte também de decoração aí, certo? Então o Feng Shui vai pegar várias escalas, certo? Até a escala interna da casa. Aí vai trabalhar com a questão de uso de móveis, o layout, a posição da cama, da mesa, o layout de sala de estar, jantar, a questão das cores,
né? Então ele é muito amplo. Hoje em dia a gente tem essa noção de que o Feng Shui seria uma arte da decoração, digamos assim. Mas na realidade seria mais associada a uma saúde, uma harmonia, digamos assim, certo? Por isso que é associado também à medicina do espaço, ou também à acupuntura do espaço, certo? E a diferença da arquitetura ocidental, né, é que a arquitetura chinesa vai trabalhar, além das questões de funcionalidade, estética, né, vai trabalhar com a questão da energia, o que chama na China de Qi. Então esse Qi vai ser avaliado, como está fluindo na nossa região da casa, no entorno, né, o Qi interno da casa, né, o Qi ligado aos móveis, aos objetos, e sempre com o objetivo que é de ver essa influência dessa energia do nosso espaço, do nosso meio, no ser humano, nessa qualidade de vida. Então, o objetivo do Feng Shui, no fundo, é qualificar a nossa vida, ou o nosso padrão vibratório energético, né? Gerar espaços o mais adequados possíveis que possam nos influenciar de uma maneira positiva, potencializando nossa natureza. Que isso é importante entender, porque esse espaço vai nos influenciar. Ele pode influenciar de uma maneira positiva ou negativa, certo? Então, isso é importante entender. Outra questão, outra questão importante do Feng Shui, que as pessoas têm uma noção aqui no Ocidente, digamos assim, que o Feng Shui é uma arte, uma ciência única, certo? E na realidade não, elas existem várias vertentes, várias técnicas, tem chamado várias escolas, né, que são que são abordagens diferenciadas desse espaço. Então, conforme a tradição, a origem, o tipo de escola, né, eles vão ter técnicas diferenciadas, abordagens diferenciadas. Por exemplo, tem várias escolas, por exemplo, que trabalham muito com a questão da forma do espaço. Então, a forma das casas, a forma do relevo em volta da casa. Então, vai ver essa energia, digamos assim, das formas. Então, vai avaliar montanhas, rios, a posição da casa em relação a esse entorno, a relação de uma edificação com a outra. Então, trabalho com esse tipo das formas, digamos assim. E tem outra linha, outra escola, digamos assim, que trabalha com essa energia, principalmente do campo magnético da Terra. São as chamadas escola da bússola, certo? Por quê? Porque esse campo magnético da Terra vai estar influenciando todos os seres humanos e todos os seres vivos no todo o planeta, certo? E como a nossa ciência já sabe há muito tempo, né, o nosso próprio corpo, né, digamos assim, nossas células, nossos átomos, todos têm energia, campo magnético, emitem um certo campo magnético, certo? Então, esse nosso organismo, né, nosso corpo, digamos assim, e obviamente que não só o corpo, também a psique como um todo, ela também vai ser influenciada por esse norte magnético. Então, e hoje em dia tem outra questão, né? O Feng Shui entrou no Brasil, principalmente, aí, né, em geral no Ocidente, né, com uma pegada muito mercadológica, assim, né? Então ele ficou com muito essa tônica, assim, de dar muita dica, de ser coisas rápidas, fáceis, assimiláveis, né? E hoje, até hoje em dia, tem essa tônica. A gente acha que o Feng Shui botar planta é muito bom, aí eu ponho planta em casa. A cor amarela é muito bom, põe em casa. Não é assim, certo? É como qualquer coisa séria. Então, por exemplo, as plantas têm uma tônica geral, né? Tem um tipo de energia, né, que o Feng Shui vai lidar com ela. E conforme for o local da casa, e tem a energia da casa também, né? Conforme o local que põe essa planta, ela pode ir contra essa energia da casa. E às vezes se muda para outro local desse espaço, né? Pode ser muito bom. Então, tudo tem que ser analisado individualmente. Tem elementos gerais, né? Sempre tem, né? Mas, via de regra, o Feng Shui tem que ser analisado caso a caso é um caso. Então vai variar a própria energia das pessoas, a direção que está voltada dessa casa, a proporção dessa casa.
Então tem vários elementos. É como a medicina, lembrando que o Feng Shui é uma boa maneira de entender, é como se fosse a medicina da casa. Então, assim como a medicina a gente pode ter regras gerais de saúde, né, de uma alimentação balanceada, exercício físico, várias regras gerais pode ter, realmente. Mas quando for fazer uma análise, né, tipo assim, para saber a pessoa está com um problema específico, um médico sério não vai falar, isso aí é tal coisa. Ele vai ter que olhar vários fatores, né, provavelmente fazer vários exames, né, para ver que cada um caso é um caso. Às vezes um sintoma que a pessoa está tendo pode ser o efeito de várias coisas diferentes. Então o Feng Shui é a mesma coisa. Então cada caso é um caso, né? Isso é importante entender. Teve uma pergunta aqui interessante. A gente não vai dizer os nomes, né, para não revelar a intimidade da pessoa. Então o primeiro aqui é: me considero uma pessoa produtiva, executo várias atividades no meu trabalho, cumpro prazos e meu desempenho é até elogiado. Porém, assim que ponho os pés em casa, sinto que essa energia desaparece. Não durmo bem e não tenho vontade de fazer mais nada. Isso é interessante, escolher essa pergunta porque era muito comum, vários casos desses aí, né? Aí continua falando aqui. Li em algum lugar que esse tipo, que isso pode ser algum tipo de interferência com a posição do banheiro, que está no meio da casa, e que isso poderia roubar minhas energias. Isso é verdade? Bom, é interessante, isso é comum, às vezes, que conforme. Isso nós temos que entender, né? Isso a gente já percebe naturalmente, né? Tem várias situações que a gente que está muito bem no local, às vezes a gente visita um amigo, um parente, né? E se sente muito bem naquele local, eles dormem bem, né? E às vezes vai para outra, a própria casa não tem não sente esse conforto, né? Então, isso é comum de perceber, conforme o local que a gente vai, a gente sente mais sono, às vezes fica com mais disposição, às vezes a gente fica mais disperso, certo? Então, o Feng Shui justamente esse conhecimento que os chineses têm de perceber essa influência do meio, né, no ser humano, certo? E isso já tem milhares de anos, digamos que eles percebem esses elementos, eles estudam esses campos magnéticos, essa energia humana, o Qi, né? E vão vendo essas relações. Então, aqui no caso que ele falou, né? Então, pode ser várias coisas. Então, tem essa questão da casa, do banheiro no centro da casa, né? Qual o problema disso, né? Porque o banheiro, ele tem vários ralos, certo? E nesse ralo, à medida que a gente usa a torneira, né, o sanitário, a água passa e sai pelo ralo. A questão é que a água, ela tem uma capacidade de absorver um pouco da energia do ambiente, né? Esse Qi do ambiente, né? E isso não tem problema nenhum. O problema é que quando essa água vai embora, ela acaba também escoando um pouco a energia do local, né? Mas isso não quer dizer que é uma drenagem, né? Que é muito dramático hoje em dia como as pessoas colocam, né? Que até a questão, eu já vi muito isso aí, de que a pessoa, para dar descarga do sanitário, tem que fechar a tampa do vaso, porque senão a sua energia vai ser drenada. Então é uma coisa meio drástica, como se fosse um vampiro energético ali. Não é assim. Então é claro que se você, digamos assim, se der descarga com a tampa fechada, vai evitar que um pouco da sua energia vá. Mas é muito pouco, isso não chega a afetar a qualidade de vida, né? Certo? Agora, quando tem esse banheiro, vários ralos, é uma região que tem um certo desgaste energético, que inclusive tem que ser tratado, né? A gente tem uma certa cura, né? A gente tem que colocar alguns elementos que potencializem lá. Depois a gente vai explicar quais tipos de elementos pode ser. Então, quando ele está no centro geométrico da casa, que é uma região de equilíbrio geral, isso pode afetar um pouco aí a qualidade da casa como um todo, certo? Mas dificilmente vai ser só esse fator, certo? Isso teria que analisar a planta baixa da casa, geometricamente, achar o centro geométrico dela e ver se esse banheiro realmente está aí. E se tiver aí, teria que energizar de alguma maneira, certo? Pode ser várias outras coisas, por exemplo, a direção da porta da casa. Então, conforme a direção que a porta principal da casa está voltada, do norte, nordeste, sudeste, né? A casa tem uma matriz energética, certo?
ligado a essa direção, porque é uma relação da casa com o norte magnético, o campo magnético da Terra. Então, conforme essa posição da casa, vai alterar o padrão interno dessa edificação. E qual a questão? Cada pessoa também tem um padrão energético e vibratório, certo? Isso é estudado nas escolas da bússola, né? Então, aquela técnica Minguá, que é até do técnica do livro que eu estou lançando, ela vai especializar bastante nisso. Então, ela vai calcular o padrão energético da pessoa, baseado no ano de nascimento, vai dar uma tônica geral energética. Muitas vezes, o padrão vibratório da pessoa, ele não está em harmonia com o geral da casa, certo? E isso vai gerando o quê? Uma incompatibilidade, certo? Então a pessoa na casa se sente cansada, não descansa bem, ou irritadiça, depende de cada pessoa, vai variar, né? Certo? Então isso pode ser um fator também aí. Né? Isso estiver acontecendo. Bom, não vou poder entrar em detalhes aqui, porque é muito complexo, mas teriam vários elementos aí que a gente vai ter que entender essa natureza da pessoa, essa energia, e potencializar a energia da pessoa, né, para compensar essa incompatibilidade com a casa. Outra questão também importante seria a direção da cama, certo? Por exemplo, nesse caso dele, né, às vezes a direção que ele está dormindo também não é boa para ele, porque bom, hoje em dia eu já vi muita pessoa falando, é bom dormir, melhor posição para dormir para o leste, para o norte, né? Mas na realidade existe todo um estudo profundo do Feng Shui para analisar a direção de cada pessoa. Porque cada pessoa é diferente. A relação da energia da pessoa é diferente em relação às direções. Então, a direção leste pode ser boa para uma pessoa e pode ser muito ruim para outra, certo? Mas tem que ser calculado isso aí. Então, no caso do nosso colega aqui, que não está muito bem em casa, está sem energia em casa, e diz que inclusive não está dormindo bem, ele fala aqui, né? Não durmo bem, não tenho vontade de fazer nada mais. Então, também é provável aí, que isso também é comum, que essa direção da cama dele não está compatível com a sua energia, certo? Aí teria que calcular esse padrão vibratório dele e ver quais as melhores direções que ele deveria estar e ajeitar essa cama. Às vezes a gente muda de uma parede para outra, já faz uma boa diferença, certo? Ou às vezes a própria inclinação na cama. Principalmente em casos que a pessoa às vezes é solteira e mora em cama de casal, fica mais flexível ainda. Mas a pessoa muda a inclinação que ela dorme na diagonal, por exemplo, ela já fica numa direção que é favorável para ela, certo? Então isso aí é calculado numa técnica que é chamada Feng Shui Minguá, que é das direções pessoais, certo? Então, nesse caso aqui, que ele fala que não fica bem em casa, teriam vários fatores. Pode ser esse banheiro no centro da casa, pode até ser, mas só o banheiro no centro da casa não geraria tudo isso. Geraria certo desgaste, né? Então, provavelmente, vai ter outros fatores aí, certo? Ligado a isso. Bom, essa pergunta é bem ampla, né? Então, é só complementando, por exemplo, né? Só isso que ele está falando, de repente, falar uma hora aqui de possibilidades, né? Lembrando, não vou dar aqui soluções, porque eu tenho que ver a casa dele, por exemplo, tenho que ver qual direção está a casa, qual direção está a cama, teria que analisar a planta abaixo. Né? Mas só para a gente entender a importância do Feng Shui nessas análises. Né? Então, outra questão também que nos afeta, isso já é uma dica, digamos assim, de uma técnica, de uma maneira de lidar com o espaço, que está ligado à questão da tartaruga e da fênix. Então, existe uma técnica no Feng Shui chamada dos 4 animais sagrados, né? Ou 5, né? Porque tem o centro, que também é um animal, né? Então, esses animais sagrados representam o quê? Posições aí relativas que a gente vai estar. Então, por exemplo, a tartaruga é o nome que se dá para o que está atrás da pessoa. Então, por exemplo, se eu estou deitado na cama, o que está atrás da cabeça, né, seria a minha tartaruga. Ou se eu estou sentado aqui, o que está atrás de mim é a minha tartaruga. Ela pode estar boa ou ruim. O que é isso, né? A tartaruga boa é quando eu estou atrás de mim, estou protegido, certo? Eu não estou
não tem circulação por trás, não tem pessoas passando, eu não estou sendo observado, certo? Isso é quase como um instinto humano, né? Quase a questão anatômica, né? Porque a gente tem os olhos na frente, né? E essa visão, essa percepção do espaço a gente chama da fênix. Então a fênix é o domínio visual do espaço. Então se eu tenho um domínio visual do espaço bom, a fênix está boa. E a tartaruga, como estão falando, é o que está atrás. Então se nas minhas costas eu estou protegido, por exemplo, tem uma parede, aqui atrás de mim tem uma parede, tem até umas espadas aqui, né? Com elas são minhas, eu estou protegido. Que eu gosto de artes marciais, né? Então, se nas costas não tem ninguém entrando, não tem movimento, não estou sendo observado, isso gera uma segurança para a gente, certo? É como se assim, né? Nas costas não tem olhos, né? A gente usa até aquele termo, eu preciso de um guarda-costas. Porque na frente eu estou vendo, agora nas costas não. Então, por exemplo, se a cama tiver, por exemplo, com a cabeceira pro lado, na mesma parede que entra as pessoas, que entra no quarto, né? Isso depois eu tenho alguns vídeos no YouTube, quem quiser também tem alguns temas lá que eu abordo isso melhor, né? Também nas próximas lives eu vou começar a colocar, já vou pegar essas perguntas antes e botar algumas imagens juntos para ajudar, né, a visualizar isso. Mas dá para entender mais ou menos. Então, se na cabeceira da cama, eu estou na mesma parede que está a entrada, seja a energia mesmo do quarto entrando por trás, isso gera uma sensação de incômodo, certo? Ou mesmo se eu estou trabalhando, né, eu estou no escritório, trabalhando de frente para a parede e atrás de mim estão passando pessoas. Então, essa minha tartaruga está desprotegida, né? Certo? Então, na hora de dormir, isso é importante. O ideal é a gente dormir o quê? Com a parede, né? sem janela, inclusive, nas costas, né? E com a visão da porta. Então, isso gera uma segurança para a gente, no sentido aí. E também tem outras questões. A própria energia que flui no quarto, né? A gente estaria numa posição melhor para captar ela, certo? Então, tem vários fatores aí que podem estar influenciando. Eu estou respondendo uma pergunta para quem chegou agora, né? Que ele fala que no trabalho ele é muito produtivo, tem muita energia, e chega em casa ele não rende nada, não quer fazer nada, dorme mal, né? Então pode ser vários fatores que nós estamos falando aqui. Aluguei um apartamento que tem um espelho quebrado no banheiro. Aquele espelho me incomoda muito quando me vejo nele. Tenho vontade de comprar um novo toda vez que o vejo. O Feng Shui fala alguma coisa sobre espelhos quebrados em casa? Existe uma linha do Feng Shui, inclusive é a mais popular, né, que é o Feng Shui da escola americana, ou também do chapéu preto, que é uma linha, na verdade, tibetana, né, uma linha tibetana que tem uma base toda do Feng Shui também, da I Ching, da tradição chinesa, mas uma decodificação tibetana. Então, nessa escola, eles trabalham muito com esses efeitos, assim, mais, digamos, psicológicos, né, que certos elementos da casa geram na pessoa, né? Então, tem muita coisa que acabam sendo exageradas, né, que a gente vê na prática não tem tanta importância, mas tem muita coisa interessante. Então, essa questão do espelho, o que essa tradição fala? Por exemplo, o espelho quebrado, inclusive tem essa questão popular que dá azar, né? Se você quebra um espelho, você se olhando, dá azar, né? Então, a questão o que a tradição do Feng Shui fala? Esse espelho, como vai estar, nós estamos na própria imagem, digamos, nele, ele vai ser um componente importante de autopercepção, né? E quando esse espelho está com imagens distorcidas, de alguma maneira a gente vai gerar um certo incômodo, vai afetar a gente psicologicamente, dar mal-estar, uma sensação ruins, né? Então, o que fala essa tradição do Feng Shui? Por exemplo, um espelho quebrado é ruim, porque ele vai distorcer essa imagem, é uma imagem de decadência também, né? E qualquer objeto quebrado, inclusive, tem essa questão, que ele perde a unidade dele, né? Ele, como se fosse, ele tinha uma integridade, uma unidade, uma energética também, magnética. Quando quebra, racha, ele perde aquela potência, né? Gera como se fosse um desequilíbrio, algo que tá ruim ali. E psicologicamente gera a sensação também de decadência, né? A coisa quebrada, rachada, né? Então, via de regra,
é importante trocar, certo? Esse espelho quebrado aí troca, vale a pena, certo? É óbvio, sei lá, tem uma escultura do meu avô que quebrou, né? É um avô que eu gosto muito, lembrando, eu não vou jogar fora essa escultura, eu colo e deixo lá, não é o ideal, assim, o ideal é ter a escultura plena, né? Mas sempre quando o objeto quebra, ele perde poder. Então, do seu banheiro, esse incômodo que sente, isso é bem comum. Já vi vários casos de pessoas que sentem incômodo. Inclusive, quando o espelho começa a ficar, a gente pega mofo por trás dele, né? E perde a qualidade. Então, o espelho distorceu a imagem, o espelho perdeu a qualidade de brilho, isso já vai afetar também, vai gerar um incômodo na gente, certo? É também evitar esses espelhos com fumê, que tem uma cor diferenciada, né? Evitar espelhos, às vezes tem espelhos ladrilhados, né? Com vários quadradinhos, assim, né? Ou espelho com tipo mosaico, com vários pedacinhos quebrados. Tudo isso, se distorce a imagem, ele vai gerar um certo desequilíbrio, uma sensação aí de desagrado, digamos assim, né? Certo? Então, espelho quebrado é bom trocar mesmo, certo? Bom, já que, aproveitando, espelho é um assunto bem complexo, tem várias abordagens. Eu vou ver se ao longo dessas lives a gente vai falando sobre os espelhos, né? Certo? Uma coisa importante do espelho, que afeta muito a gente diretamente, que pode ser um dos problemas da primeira pergunta, que a pessoa não está dormindo bem, por exemplo, um espelho que reflete você na cama, né? Então, se eu estou dormindo, e tem um espelho ou do lado, ou na frente, ou atrás, né, que está refletindo o meu corpo, certo? Isso não tem uma explicação científica, assim, né? Mas tradicionalmente, e de fato afeta muito, né? Já testei muitas vezes, né? E muitos clientes já reclamaram disso aí. Esse espelho, ele afeta os nossos campos mais sutis, né? Emocionais. E quando a gente está dormindo, esses campos estão muito abertos, digamos assim, né? Então, esse espelho, durante o sono, ele vai afetar muito aí. Então, é importante, isso tudo é bom testar, né? Porque a tradição fala, a gente tem que testar para aferir as coisas, né? Essa do espelho ele afeta bastante. Eu já tive casos, por exemplo, de alunos de Feng Shui, que eu estava ensinando esses elementos básicos, e a pessoa tinha na cama, no armário do lado, o roupeiro, né? Todo envidraçado, né? E não tinha como tirar, inclusive ela morava na casa da tia dela, né? Então não podia tirar aquele espelho. E ela falou que realmente ela dorme muito mal, ela dormia com sono muito irrequieto, acordava várias vezes à noite, não descansava bem. Aí quando eu falei isso no curso, ela não tinha como tirar a cama daquilo lá, porque o armário era do lado todo, né? O que ela fez à noite? Ela botou um lençol em cima do espelho, né? Deve ter dado bastante trabalho, inclusive. E ela disse que dormiu muito bem, fez muita diferença, né? Aí eu encontrei ela e falou, olha, toda noite eu ponho agora aquele lençol. Bom, às vezes é melhor que dormir mal, né? Certo? O ideal seria o quê? Tirar esse espelho, reformar esse armário, ou trocar de armário, né? Ou também uma solução que eles têm às vezes põe uma cortina, né? Foi um trilho na frente do roupeiro, às vezes são roupeiros embutidos, né? E fica uma cortininha à noite, você fecha. Se não tiver o reflexo seu no espelho, não vai te afetar, certo? Então, o espelho tem esse aspecto aí. Bom, o espelho tem várias outras conotações. Inclusive, tem muito exagero a gente vê, né? Então, o espelho tem muita coisa que se fala que não bate muito com as tradições mais antigas do Feng Shui, né? Mas esse é um assunto que a gente vai falando ao longo do tempo. Também é bom botar imagens. Nas próximas eu vou pegar umas imagens aqui para a gente ir falando e mostrando esses efeitos aí. Certo? Então, o José, aí, do Pergunta 2, tem que espelho quebrar no banheiro, diz que está incomodando ele. Isso realmente afeta. Lembrando, tem pessoas que não vai incomodar, né, certo? Ela não está nem aí para esse espelho quebrado. Mas, estando aí ou não, isso está gerando um certo padrão de desequilíbrio, né? É que nem a direção da cama. Às vezes a pessoa dorme na direção que não é boa para o padrão energético dela, né? Ela dorme, às vezes, que é feito uma pedra, digamos assim. Tem gente que dorme até de pé, né? Mas se ela ficar numa direção que harmonize com ela, ela vai ter o sono muito melhor, vai repor mais o sono mais profundo, vai ter mais vitalidade, né? Então,
Tem gente que percebe naturalmente, as pessoas não precisam nem fazer curso de Feng Shui, tem gente que já tem essa percepção muito refinada. Eu já tive vários casos de pessoas que, principalmente em curso que eu dou, né, que ela aprende a técnica, por exemplo, do Minguá, que vai ver as direções melhores e as piores para dormir, por exemplo. E ela já, a pessoa diz, não, eu já durmo inclinado na minha cama, porque a direção que eu fico ali, ela me incomoda muito. E quando ela vai fazer os cálculos, ela vai ver justamente a direção que incomoda ela é uma direção ruim. E ela naturalmente ela se direcionou para uma direção que já gera um melhor efeito nela. Isso nós estamos falando dessa relação da posição de dormir com o campo magnético da Terra, né? Que é a do Feng Shui Minguá. Certo? Bom, vamos lá que nosso tempo já está curto, né? Mais uma aqui. Bom, tem essa aqui. Tem duas aqui, deixa eu ver se a gente consegue responder. Então, que está bem genérico também, mas é bom para a gente dar uma noção, né? Lembrando, o Feng Shui a vida toda a gente já está aprendendo, né? Então não tem nenhuma pretensão de aqui estar ensinando, você dá alguns elementos para a pessoa compreender, né, dentro dessa ideia. Né? Mas é um estudo para a vida toda. Eu já estudo há mais de 20 e poucos anos, né? E sempre estou aprendendo, refinando alguma coisa, descobrindo algo. Né? Inclusive o Feng Shui é interessante, como ele está ligado ao I Ching, que são princípios é um livro filosófico, né? Baseado em princípios, ritmos da natureza. O Feng Shui também, na verdade, é um processo de autoconhecimento. Né? À medida que a gente vai entendendo essas leis da natureza, que de alguma maneira estariam no espaço, mas também está dentro da gente. A gente vai aprendendo a se conhecer melhor, a ter mais poder sobre as circunstâncias, né? Porque às vezes tem circunstâncias que não estão muito bem no Feng Shui, e às vezes não tem como melhorar ali muito. Né? Então eu tenho que trabalhar comigo, né? Desenvolver mais vontade, mais disciplina, mais ritmo. Então a gente nunca pode achar que o Feng Shui vai determinar a nossa vida. É um fator de influência, que influencia bastante, digamos assim, mas a gente nunca tem que sentir essa potência nossa. Tudo bem, eu tenho que entender essa técnica para é uma questão inteligente de deixar esse espaço mais agradável, harmonioso, né? Mais em harmonia comigo mesmo. Mas se não tiver jeito, eu vou através da vontade, da disciplina, né? De tudo, de qualidades, de tudo, eu busco qualificar a minha vida. Então, são influências, né? Mas que não determinam necessariamente. Bom, outra pergunta, eu vou colocar o nome fictício aqui também, que eu não sei. Vamos dizer que é a Maria. A pergunta número 3, nossa, aqui. Então ela está perguntando, como atrair a energia de cura do Feng Shui para a saúde? É uma pergunta bem geral, né? O Feng Shui, digamos assim, que ele vai ter, digamos, certos padrões energéticos, né? Digamos que tem direções aqui, a gente está voltado, em que essa direção vai afetar a gente com uma saúde geral, mental, emocional e física. Também essa energia são distribuídas no espaço, são 8 padrões de energia, né? Até que o pessoal chama lá do Baguá. O Baguá é como se fosse um diagrama que mostra o padrão que essas energias da natureza se distribuem no espaço, certo? Então teria uma dessas energias aí, ela afeta diretamente a saúde. Mas digamos que a saúde ela estaria ligada, afetada pelo espaço, pela harmonia do conjunto como um todo. Mas ela tem, digamos assim, certas energias bem específicas aqui que vão ajudar a saúde. Né? Bom, não é uma questão de atrair a energia da cura, que ela está colocando. Como atrair a energia da cura? Não vou atrair de fora. Digamos que eu vou equilibrar as energias que existem, certo? E tem esse tipo de energia que é mais que influencia a gente numa saúde, a gente tem que fazer essa energia ficar mais brilhante, digamos assim, mais potente. Então tem que potenciar essa energia. Então, para isso que tem que se fazer, tem que pegar a planta baixa da casa da Maria, né? Analisar e fazer essa distribuição das 8 energias desse espaço, né? E teria que encontrar a região que teria a ver com essa questão da saúde, né? E no caso dessa energia da saúde, por exemplo, o elemento madeira é o elemento principal dela. Então, nesse local da casa em que está preponderando essa energia da saúde, né, esse padrão energético,
por exemplo, nesse local as plantas seriam interessantes, certo? Porque tem a ver com a energia madeira. Também as cores verdes, a cor verde também tem a ver com a questão da madeira. E também o elemento água, porque o elemento água, no estudo dos 5 elementos chineses, a água alimenta, ela potencializa a energia da madeira. Então, se nesse local da casa, que eu não sei, teria que ver, né? No caso da Maria aí, né? Se nesse região da casa tiver plantas, e se eu tiver uma fonte de água, ou o próprio uma pia com a água da pia, né? A água natural da edificação, do banheiro, inclusive, essa energia da água, ela vai estar potencializando essa energia geral da saúde aí, certo? Então, que chamam de curas, por exemplo, é colocar nessa região que chama de saúde, esses elementos, madeira, a própria madeira, né? Fibras vegetais, a cor verde, plantas, certo? Isso tudo ajudaria. E também tem a técnica que a gente falou, minguar, né? A técnica das direções pessoais também existe uma direção. Para cada pessoa tem uma direção, por exemplo, que afeta muito diretamente a questão da saúde. Então, às vezes a pessoa está doente, né? O ideal é ela dormir voltada para aquela direção dela. Que direção é essa? Por que o senhor não fala? Que cada pessoa tem uma direção diferente. Você tem que calcular a energia dessa pessoa, que a gente está vendo, por exemplo, a Maria, né? E ela vai ter 4 direções que potencializam a energia dela e 4 que inibem. Dentro dessas 4 que potencializam, tem uma direção que no linguagem chama de mais 80, ou Tianyi, né, tem um nome chinês, né, que varia. Tem essa direção específica que ela ajuda diretamente nessa harmonia da saúde. Inclusive não só física, também como mental e astral e emocional, né? Então teria que calcular, por exemplo, a cama dela está para qual direção. Se a gente pudesse ou botar a cama na direção da saúde dela, essa mais 80 que a gente chama, esse nome, né? Ela ia melhorar bem mais. Ou, se não dá para mexer na cama, mas ela pode, por exemplo, descansar ou deitar, botar um colchão, um colchonete no local, né? Ou no sofá da sala, deitada para essa direção mais 80 dela, que pode ser norte, nordeste, noroeste, uma das 8 direções aí, né? Certo? Isso também faz bastante diferença. Inclusive, na acupuntura, né? Aqui no Brasil não usa muito ainda, mas na China e outros locais, na acupuntura usa essa técnica do Feng Shui, a técnica minguar, para aplicar, faz aplicações das agulhas, né? E a pessoa tem que ficar um tempo lá, né? Absorvendo aquela energia, né? Deitada. Eles calculam, que não é um cálculo muito difícil, calcula essa energia da pessoa e direciona a maca para essa direção mais 80 delas, que é a direção da saúde, né? Então isso ajuda aí, digamos, nesse equilíbrio da pessoa, certo? Então, só de terem vários fatores. E, obviamente, fatores que tem a ver com a sua alimentação, sua qualidade de vida, né? Exercício físico. Então, sempre é um conjunto de coisas. Mas dentro do Feng Shui, tem várias configurações, digamos assim, que podem estar ajudando a sua saúde e outras que podem estar indo contra seu equilíbrio, certo? Porque é importante, né? O que a gente tenta, de alguma maneira, na divulgação do Feng Shui é passar uma cultura geral aí para a pessoa entender essa dimensão energética que os chineses já trabalhavam com ela há milhares de anos. Não só os chineses, os indianos, maias, os egípcios, né? Essas culturas antigas, elas conheciam essa questão dos campos magnéticos, né? Essa relação energética também aí, né? E o Feng Shui ajuda a gente a compreender isso, certo? E saber que tudo influencia, né? Então, se a gente tem esse conhecimento aí, a gente pode se posicionar de maneira mais inteligente, mais adequada, né? Para que a gente possa entrar numa harmonia com o meio. E esse meio, em vez de prejudicar a gente, ele nos potencializa, certo? Então, essa é a ideia do Feng Shui. Tomar essa consciência dessa dimensão energética para a gente poder sempre melhorar a situação. Sempre dá para melhorar, né? Nunca dá para... Perfeito não existe, né? Porque às vezes a pessoa começa a aprender Feng Shui e vê que a casa tem alguns problemas, mas sempre vai ter, né? Certo? Porque não existe nada perfeito no mundo. E o Feng Shui é o quê? É uma ferramenta para a gente fazer uma leitura do espaço, lembrando, não só dentro de casa, mas vai para escolher um terreno, né? Para fazer um paisagismo
dentro do lote, para fazer urbanismo, né? Para tudo que é espaço o Feng Shui vale. Então, é uma ferramenta para a gente analisar esse espaço, a qualidade dele em vários sentidos, inclusive energético, e saber interferir de maneira positiva, se posicionar melhor. E sempre dá, com esse conhecimento Feng Shui, sempre dá para melhorar. Sempre dá para melhorar algum ponto ou outro. Tem situações que são mais difíceis de equilibrar, né? Mas sempre tem, a gente chama as chamadas curas, né? Então sempre tem recursos para gerar uma melhor qualidade aí. Certo? Bom, nosso tempo já esgotou, nossa proposta era de 30 minutos. A gente atrasou um pouquinho no início, né? Essa é a primeira live que eu faço, então estou acostumando aqui com as plataformas aqui, né? Na próxima eu vou testar a semana para incluir aqui, à medida que eu falo, eu já vou botando as imagens. Aí a ideia é pegar essas perguntas antes, quem tiver mais perguntas pode mandar pelo Instagram, Facebook, né? Ou quem recebeu o e-mail pode mandar por e-mail, que eu vou catalogando essas perguntas, né? E eu vou, no próximo, por exemplo, eu já faço uma sequência de imagens. Aí eu vou falando e vou mostrando imagens, porque no Feng Shui é muito visual, né? E como eu sou arquiteto, a gente fica viciado em estar desenhando e mostrando, né? Então, eu estou acostumado a dar cursos, então eu passo slides, né? E tudo mais, cursos presenciais, online, sempre eu vou mostrando essas imagens junto. Então, esse no próximo a gente já vai qualificando. Então, obrigado pela paciência. Deu algum feedback, né? Parece que no início o som estava ruim, no Instagram, que o pessoal falou que estava ruim. Eu estou transmitindo para o Instagram e Facebook. Por isso que eu estou olhando às vezes para um lado e para o outro aqui, né? Às vezes para o lado que a gente está perguntando. Então, deu um feedback se o som estava ruim ou se a imagem estava muito travada, né? A gente pode tentar melhorar também o sinal da internet aí. Então, obrigado para vocês, uma boa semana aí, um resto de semana. E estamos à disposição. Qualquer questão, perguntem aí. E a semana que vem voltamos aí na quinta-feira. Obrigado, um abraço e até mais.